Agora a gente entrando na parte teológica, que favoreceram, né? Que favoreceram. Um dos últimos grandes pré-reformadores foi o Savonarola, o Jerônimo Savonarola. Aí já foi na parte da Itália, né? Que ele realmente concede às pessoas a amar a palavra de Deus, a rejeitar a parte do clero. A rejeição do clero era muito forte, porque, para vocês terem ideia, tinha bordel próximo do clero, tinha coisas assim absurdas. Carnaval, tinha venda, isso, exatamente. A questão do carnaval, que tinha isso mesmo. E a venda de indulgência, de sinomia, que você trazia cargos eclesiásticos, comprava através de cargos eclesiásticos. Então era muito forte. Nesse contexto, aí surge o Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge, né? Aí tem uma história pessoal dele, que ele está fugindo de uma tempestade, vem o raio, e ele pede misericórdia a Deus, e ele lê um versículo na Bíblia, né, que vai escrito lá, o justo viverá pela fé. E esse versículo, Romanos, né? O justo viverá pela fé, muda a situação dele. Porque ele era acostumado, aí falando parte teológica, o que ele era acostumado? Através das obras, as penitências, através dessa forma de querer realmente se esconder do mundo, a parte do monastério, querer encontrar Deus. Mas Lutero, ele vai entender que a fé, de fato, é a que vai trazer ele para Deus. Ele vai começar a entender isso. E vai ver também o que novamente, baseado em Cliff, Huss, e vai falar que a indulgência, todas essas formas de venda estavam erradas. E mais uma vez, ele não queria fazer outra igreja, ele queria que aquela igreja voltasse. Aí, mas pegando agora um gancho aqui que o irmão falou, imaginemos agora que Lutero, nesse tempo, ele fosse religioso a ponto de falar assim, a igreja está errada, mas é assim mesmo. Tem muita gente que ele seria o único errado, né? Seria o único que seria, pô, cara, é mais fácil eu ficar aqui, ser carregado. Deus está permitindo isso. Se Deus está permitindo, pô, eu vou ser o único errado. Onde que eu vou congregar? Quantas vezes a gente não escuta isso, né? A gente escuta bastante. Eu escutei bastante isso aqui. Olhando para o homem. É como se fosse isso aí. Como se fosse político, assim, rouba mais faz. Vou votar isso aqui, rouba mais faz. Na política a gente até entende isso aí, mas com Deus é assim? Não, mas isso aqui é um errinho, mas é assim mesmo. Porque senão eu vou congregar em qual igreja? Qual igreja que não é? É a igreja que para quem está próximo da palavra de Deus. E mais uma vez direcionando a igreja a um local, né? Exatamente. Porque se Lutero fizesse isso, por exemplo, não teria reforma protestante que a gente está comemorando hoje, não teria nenhum dos outros homens não se levantariam contra a própria instituição que está daquele tempo. Porque a gente não tem que enxergar só o agora. Agora está tudo assim, é assim mesmo, o sistema, não. Você não tem que. Por isso que a palavra de Deus vai falar lá em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo. Romanos 12 mesmo, né? Então, Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, né? Renovai pela transformação da vossa mente. Né? Não vos conformeis com as coisas do mundo. Então, nós não podemos nos conformar. Pode ler para a gente. Pode ler, por favor. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra é tão perfeita, que ela se encaixa em vários aspectos da nossa vida. Mas, essencialmente, se eu pudesse destacar, é justamente você entender que, de fato, você não tem que se conformar com nada, porque Cristo não vale a nossa vida, não vale. Quando eu entendi isso, eu comecei a entender quando Jesus falou assim, aquele que me ama mais a sua mãe, mais o seu irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Porque quantos querem ficar presos ao seu julgamento, mesmo vendo coisa errada na igreja, mesmo o pastor conta a palavra, mas eu vou ficar porque, já tem todo mundo aqui, meus amigos estão aqui, a festividade... Se ele está fazendo isso com dinheiro, se ele está metendo, o problema é dele. Tipo assim, eu estou fazendo a minha parte, eu não quero isso, mas eu estou sendo omisso, né? Porque eu quero ficar perto do meu clubinho. E, de fato, isso incomoda, realmente. Dói abrir mão das pessoas, né, que a gente está acostumado. Dói abrir mão, às vezes, de estar querendo agradar pai, mãe, família. Mas, essencialmente, quando a gente resolve ficar na palavra de Deus, a gente experimenta do que é bom de fato, do que é a presença de Deus, do que é o sobrenatural do Senhor. Mas é porque as pessoas não olham a vida espiritual, né, da forma que a palavra de Deus mostra. Né? Porque as pessoas banalizam. Porque, imagina,
se alguém chegasse agora, você recebesse uma ligação, falava, olha, estão cometendo um ato contra a vida do seu irmão, do seu amigo nesse momento, né? Ó, seu amigo vai terminar a vida dele agora. A gente larga isso aqui correndo e vai lá salvar porque a gente quer uma mãe, um pai, um irmão, né? Se alguém ligar para você, ó, estão findando com a vida do seu irmão agora. A gente larga tudo e sai correndo agora mesmo para salvar. Mas isso, a carne. Por que não pensa assim com o espírito? Não é verdade? Com a alma, né? Estão matando milhares de pessoas. Estão matando muitas vezes nesse momento, né, com veneno espiritual, né, um parente seu, ou um irmão, um amigo que você ama muito, e não, mas deixa quieto, né? Não tem mesmo esse sentimento. Se a pessoa entendesse mesmo o que é a alma, né, o que é a morte espiritual, a pessoa queria largar tudo, correr e salvar ele de qualquer jeito. Verdade. Imagina a gente, né, na congregação, como vivemos isso, né, olhando aquela quantidade de gente, né, uma grande quantidade ali congregando, e quando nós vemos e comparamos o que era ensinado, a gente falava, não será possível. A gente olha para aquelas pessoas ali sentadas, né, a gente fala, não será possível. E não se levanta um para dizer que está errado. Não se levanta um. Né? Quase que é. Aí, e vivemos isso, e foi quando começamos a nos levantar a respeito disso. Fica por dentro como olhando, que não é possível, né? Pessoas que tá dentro falando dentro da igreja, isso aí que está acontecendo, isso mesmo, eu estou vendo isso. Eu tô vendo irmão xingar outro irmão aqui. E pessoas que viram a gente crescer, estavam no nosso convívio, frequentavam a nossa casa, a gente ia também na casa dele. Pessoas ali sendo ceifadas ali, espiritualmente. E as pessoas não conseguem enxergar isso, porque não entendem, porque é tirado esse entendimento da palavra, né? Coloca um monte de coisa, aí começa a colocar um monte de coisa. Acima, né? O culto de libertação, né? O culto de ação de graça, tudo ali vai colocando em cima, né? E vai entupindo a pessoa de coisas ali para se preocupar e deixando de lado a palavra do Senhor. E ali vai enchendo as pessoas, então ela não consegue enxergar que a morte espiritual é muito pior do que a morte carnal, né? Então, é eterno. Interessante que, visto que já chegamos ali na reforma, né, o Roberto ele falou sobre a mensagem que tocou ele, né, a questão de amar a Deus acima de tudo, né, e fazendo uma junção disso, a mensagem que nos tocou, né, que nós vivemos ali juntos, né, na nossa, na verdade, não foi nem reforma, na nossa foi construção nova, né? Uma construção nova. Interessante que o que me tocou foi 2 João. A gente já estava nessa retorno ao primeiro amor, né? Quando a gente fala primeiro amor, não é o amor nosso, é o primeiro amor de Cristo, né? O amor da igreja primitiva, chamada igreja primitiva, que na verdade é a mesma igreja que eu, você que está nos assistindo, a igreja é a mesma, nós somos a mesma igreja. Deveremos seguir as mesmas doutrinas, né? Aproveito para convidar todos que estão nos ouvindo. Semana que vem, né, nós pretendemos iniciar o estudo sobre as doutrinas da igreja, doutrinas dos apóstolos, né? E nós vamos começar a entrar no sistema religioso propriamente dito, o que diz respeito à doutrina, né? Então, foi isso. Aí, só fazendo um iniciozinho, né? A mensagem que nos tocou é a seguinte, 2 João, no capítulo 2, fala assim, né? Quer dizer, 2 João, capítulo 2, só tem um capítulo. 2 João, no versículo 9, fala assim, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Então, interessante. Aí, nosso irmão Buraci falou, né? Como é que pode a gente olhar todas aquelas pessoas que estão à nossa volta? Aquele que ama a Deus e ama o seu próximo como a ti mesmo, está vendo a pessoa seguir uma doutrina que não se conforma com a palavra? Como Jesus falou para os fariseus, né? Vocês andam os 4 cantos da terra, fazendo prosélitos, né? Fazendo discípulos
e os tornam 2 vezes mais dignos do inferno do que você mesmo. Ou seja, cai por terra esse negócio, não olha para o homem, não. O homem é falho. E é isso mesmo, nós falamos isso, se eu não me engano, no vídeo passado, né? Nós não pensamos da mesma forma. Eu, Graci, Evandro, Alberto, tomara que ele esteja ouvindo. O Alberto, a gente não tem a mesma cabeça. Nós não temos a mesma mente, nós não temos o mesmo pensamento. Mas o que nos une está aqui. O que nos une está aqui. Talvez a gente lendo alguma coisa, né, podemos interpretar de forma diferente, mas quando nos reunimos e conversamos, aqui diz isso aqui, a palavra diz isso. Vamos voltar lá, Apocalipse, Tessalonicenses, porque a palavra ela não é interpretada em um livro, em um capítulo só. Uhum. Porque o livro e o capítulo, ele tem um motivo de ter escrito aquilo ali. Às vezes, o autor daquele livro, ele não está focando naquele tema específico, mas ele toca naquele tema. E como é inspirado por Deus, ele é válido. Mas todo o conjunto vai nos direcionar ao foco que nós queremos. Né? Então, nesse contexto, a palavra ela vai nos direcionando a Jesus. Então, quando a gente diz assim, aquele que prevarica no direito, né? No direito constitucional, no direito, ele diz o quê? Prevaricar é você ir contra a doutrina escrita. Né? Aí você vai lá em Paulo falando que não vai além do que está escrito, né? Aí cai por terra naquela questão da revelação. Não, está escrito isso aqui, mas a revelação é essa. Opa! Isso aí. Né? E é sobre isso aí que eu quero entender, só aproveitando aqui uma mensagem aqui da Vera Luz falando o seguinte, que as ideias de Lutero favoreceram a burguesia. Botou aqui? Deixa eu fazer só uma adendo aqui da reforma protestante, da ponto de vista histórico. O que acontece? Mais uma vez agora falando do ponto de vista histórico, o que acontece? É claro que existiu a formação dos estados nacionais. Então, a nobreza ela estava fortalecida e ela queria, a igreja ela dominava, ela tinha domínio e ela cobrava imposto territorial sobre muitos aspectos. Quando você tem aí eu vou falar agora propriamente ali do Lutero, da parte alemã, que era o Sacro Império Romano Germânico. Os príncipes, aí é a parte política, os príncipes acolheram Lutero. Sim. Por que acontece? Que você tem a igreja ali, ela cobrando dízimos, cobrando isso, cobrando... peraí, isso aí... Poderia a força dela, né? Agora, se eu tenho ela fora do meu território, quem cobra sou eu, o Estado. Então é lógico que isso vai me favorecer. E é lógico que com a igreja fora dali, eu tenho um fortalecimento maior do poder do monarca. A burguesia, né? E aí vai vir ainda não tem a burguesia tem informação, seus comerciantes, tudo. A burguesia só vai para o poder só depois com a Revolução Francesa. Mas ali tem um início realmente. Mas é muito mais o Calvino, que eu vou chegar lá no Calvino, quando a gente fala, é muito mais o Calvino do que o Lutero. Mas eu vou falar assim, muitas vezes a gente acha o seguinte, porque tal fato aconteceu, significa que fulano já queria aquilo ali. E muitas das vezes as pessoas, o Lutero, vou falar uma frase de Lutero, tava falando com os irmãos, né? Eu vou ler uma frase aqui, aliás, falando também, esse livro eu recomendo bastante, Teologia dos Reformadores, do Timothy Wright, que ele vai falar justamente isso, dos pré-reformadores, reformadores, mas olha uma frase de Lutero que eu quero fazer uma análise aqui, olha só. Lutero falou assim, a primeira coisa que peço é que as pessoas não façam uso do meu nome e não se chamem luteranas, mas sim cristãs. Que eu, Lutero, o ensino não é meu, nem fui eu crucificado por ninguém. Como eu, miserável, saco fétido de larvas que sou, cheguei ao ponto em que as pessoas chamem os filhos de Cristo por meu perverso nome. Então, Lutero, Calvino, todos os outros, isso que é importante a gente entender a reforma. Ela não é as igrejas da época que eles não queriam, como as igrejas, acho que eles mesmos, se estivessem vivos, se pudessem voltar, eles iam ficar em choque quando eles vissem as igrejas o que se transformavam, porque Lutero, Calvino, por mais, e claro, eu não estou escondendo, passando a mão em ninguém, é claro que eles tiveram erros como homens, né? Mas dentro da história tem muito pensamento, inclusive antissemítico, tanto da parte de Lutero, tanto Lutero quanto Calvino. E tanto a parte herética, que era a parte da Eva, a parte que muitas vezes eles inclusive implicavam até em punições com a morte mesmo.
quando entraram nos anabatistas e tudo mais. Porém, algo que tem que ser defendido, que tem que ser falado é o seguinte: eles queriam realmente a igreja reformada, a igreja voltando para a Escritura. E nisso, eu vou falar algo que, teoricamente, na teoria, por que acontece? A reforma, ela acontece em 3 grandes movimentos. O primeiro movimento, que vai dar origem ali à primeira reforma, aos presbiterianos, os batistas, são os da primeira reforma. O segundo movimento, aí vai acontecer bem depois, lá no início do século XX, que vai ser os movimentos pentecostais, que é a Assembleia de Deus, que a gente conhece, a CCB. E por último, isso, na Rua Azusa, que vai ter aquele movimento. E depois, por último, mais recente agora, das igrejas neopentecostais, as igrejas que têm nome, né? Dono do fulano de tal, dono do tal, o cara do chapelão é o dono de tal. Não vou falar nome aqui para não citar. Mas, então, todas essas igrejas evangélicas surgiram em consequência da reforma. Mas a reforma protestante, ela não queria fazer uma igreja nova, e muito menos um nome novo. Elas queriam realmente que a igreja voltasse para si, voltasse ao primeiro amor. E por isso que todas as igrejas evangélicas, elas deveriam, o Lutero baseou 5 solas, que a gente conhece muito bem, que na teoria, todas as igrejas evangélicas deveriam ter, sim. E na teoria todas falam que tem, todas falam que tem, mas na prática vamos fazer uma análise aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, a primeira e mais sublime de todas, sola escritura. O que era o sola escritura? Autoridade, lembrando mais uma vez, a autoridade estava na mão de quem? Do Papa. A ideia é que o Papa era infalível na sua função. Mas agora o Lutero vai falar, não, o Papa pode ter autoridade, porém não está acima das Escrituras. O Papa só é válido o cargo dele quando ele está de acordo com as Escrituras. Quando ele não está de acordo, ele é um homem como o outro qualquer e não deve ter nem a tradição de homens, nem de nada, mas apenas a Escritura. Por que isso? Porque o cabeça da igreja é Cristo. Quando você coloca alguma cabeça que não seja de Cristo, o corpo é outro. O corpo, já viu um homem sem cabeça? O homem sem cabeça ele não anda, né? Ele vai para um lado, para o outro. Por isso que a cabeça tem que ser Cristo. E quando você coloca qualquer outra coisa que não seja Cristo, a mente vai ser outra. Porque a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Portanto, o Papa, mais uma vez, Lutero coloca a Escritura em cima. Agora vamos lá. Realmente, de fato, de verdade, agora analisa. Isso vale nos dias de hoje das igrejas? Realmente é só na Escritura? Ou a Escritura mais uma revelação lá? Não, está assim, mas não tem... Está escrito assim, ó. Vou botar só um exemplo para ilustrar, também não vou entrar nisso agora, senão a gente vai botar. Está escrito, não permito que a mulher tenha autoridade sobre o homem dentro da igreja. Ah, não, mas Deus me revelou, mas não está escrito, não permito. O que está escrito? Mas Deus já revelou na palavra? O que eu tenho que interpretar além de fazer malabarismo? Entendeu? Porque a gente tem muita dificuldade de aceitar o que a Escritura fala. Verdade. Nós temos a dificuldade porque a gente quer adaptar a nossa vida à Escritura e não a Escritura. A qualidade dela seja exatamente. Então a gente falou só a Escritura. Segundo, solo Cristo. Somente Cristo como intercessor de Deus e o homem. Se Cristo é o único intercessor, e se a Escritura é a única autoridade, e eu lembro desse fato, vocês estavam vendo? Eu lembro desse fato que eu vi. Eu lembro de um pastor falando, gritando mesmo na igreja, falando assim, ó, se você não quer, a igreja aqui tem dono, e o dono sou eu. Se você não quer, vai para outra igreja. Como se fosse um clubinho, tipo assim, mas a igreja não é de Cristo. Então quem determina a doutrina não deveria ser Cristo? Então, se à medida que Cristo é o dono da igreja, se eu estou errado, e eu posso estar errado, se eu estiver errado, eu vou me desculpar, vou pedir perdão a Deus e vou me consertar. E quantas vezes os irmãos meus eu pensar de forma diferente, falei, não, mas está dentro da palavra, então eu aceito. Tudo que estiver dentro da palavra, a gente pode discordar pessoalmente. Ele é Vasco, eu sou Flamengo, eu gosto de tênis, eu gosto de futebol, a gente não tem problema, a gente tem. Mas se for de doutrina, de palavra, não existe isso. Não existe eu gosto, eu não gosto. Né? Se curvar ela. Então, uma criança, se mostrar pra gente que está escrito na Bíblia, a gente tem que olhar assim e falar, não, é uma criança, mas vamos assim como Samuel ele podia se curvar Samuel, porque ele está com a palavra de Deus, mas ele prefere se curvar. A gente quer ser Samuel e não ele. Então a gente só falou 2 textos, ó, só na Escritura, só Cristo, só a Deus, a glória, que é a tradição, somente glória a Deus, e a gente começa a querer dar glória a tantas coisas. Tanto é isso, tanto é verdade, que quando você está fora do teu nicho denominacional, você está pregando o evangelho?
Você está realmente fazendo a obra? Você está fazendo ali, na frente está todo mundo, tá vendo? Tá mostrando. Ah, não, irmão, quantas vezes, cara, que eu já vi isso? Eu vejo lá para pregar, às vezes, não, mas vamos chamar o irmão, porque o irmão também é pentecostal. Né? Ele quer aquele clubinho, porque a ideia de querer revelação é muito forte. Né? Então, só a Escritura, só Cristo, só Deus, a glória. 3 pontos apenas que a gente falou. 3 pontos e que realmente vale a gente refletir se realmente a gente está seguindo isso. Está seguindo os caminhos do Senhor, realmente, de fato. Né? E você fala isso aí, a pessoa começa a analisar e falar, não vou pensar nisso não, porque vai arrumar problema para mim. Então, são pontos, irmãos, são pontos que a gente tem que refletir, que Lutero poderia ter pensado. Depois, mais tarde, Calvino, é claro que tem as diferenças. Aí eu vou falar assim, Calvino, respondendo a pergunta que Calvino, sim, tem uma ideia diferente de Lutero. Ele é mais enfático na ideia da predestinação, né? Não vou falar disso ainda, que a gente vai entrar nisso em doutrinas. Vai entrar em doutrinas, senão vai estender bastante. A ideia não é essa. E já vai acabar amanhã. Mas, assim, em resumo, a reforma protestante, ela é válida? Sim, sabe por quê? Porque ela nos fez, de falta, pelo menos refletir que a ideia da Escritura. Mas hoje, o rumo que a gente pode ter tomado está sendo diferente da ideia da reforma. Por exemplo, os reformadores, eles nunca queriam estar no centro do púlpito, queriam estar do lado de dentro, porque quer ter a palavra no centro. A ideia era voltar para Cristo. Só que cada vez que ia, a ideia de aliança com o Estado, de aliança com o povo, vem dominado. E aí vai nos refletir se de fato essa reforma que a gente considera hoje, se a nossa igreja está de acordo com os nossos reformadores, com aqueles que deram a fé, com os pré-reformadores, que morreram, principalmente com a Bíblia, mas principalmente com esse ideal de solo Escritura, solo Cristo, solo Fide, somente a fé que está justificando, ou você tem que somente a graça, só a graça. Se 5 solas de que Lutero defendia, que todos os evangélicos na teoria defendem, sim. Mas se realmente a gente exerce isso, se de fato é somente a fé. E você tocou num ponto muito interessante, né? Quem fez a pergunta falou sobre a burguesia, né? Interessante. Eu entendi qual foi o ponto que ela tocou. Como o nosso irmão Alberto falou. O que Lutero e, na verdade, John Hus, Radcliffe, né? Wycliffe, na verdade, Wycliffe, na verdade, eles olharam para dentro das Escrituras Sagradas e quiseram retornar para as Escrituras Sagradas. Lutero olhou para ali, Romanos ali, o justo viverá da fé, né? Olhou para ali, justo viverá da fé, isso aí está errado, Escritura Sagrada. Só que acontece, a humanidade, ela tende a querer olhar para o homem, dar glória, né? Não é somente glória a Deus, dar glória ao homem e falar assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Lutero, eu sou ídolo, né? Eu boto ídolos. Aquele esqueci o nome do outro agora também. Mesmo assim, que tomou uma tijolada e falou assim, até agora nunca veio me bater e depois alguém tá com mas é bem depois. Bem depois. Mas eu dizendo assim, e todos fundaram igrejas com o foco no homem. Você falou, Lutero, como ele mesmo, na própria frase dele falou, não queria que ninguém desse nome para ele. Tem que chamar de cristão. Mas as pessoas vêm, o que a humanidade quer? Ela não quer dar a glória à palavra de Deus. A palavra. Hoje, né, nós falamos isso, hoje não é essencial para as pessoas falar assim, o que você é? Eu sou servo de Deus. Isso não é importante. Pode falar, eu sou A, eu sou da denominação B, eu sou da denominação C. E aí, você é da onde? Eu sou servo de Deus. Mas da onde? Então, por quê? Porque não é somente a palavra, não é somente Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Sou servo de Deus, sou igreja. Mas isso aí já não basta. Já não basta. Aí falou ali da burguesia. O homem, né, em si, ele tem falhas. Se for olhar para mim e fazer a igreja de Ibirajara, está quebrado. Está quebrado. Fazer a igreja do Alberto, está quebrado. Fazer a igreja do Brasil, está quebrado, porque nós somos homens falhos. Lutero, ele teve suas falhas como homem, né? Teve sua falha. Ele, antissemita, né?
Hitler se valeu bastante do pensamento dele, né? Um pensamento bastante... A burguesia realmente, ele mesmo pregou a morte, ele mesmo pregou ali daqueles da baixa... Batista. É que os anabatistas, eles eram a reforma mais radical, que falavam, o batismo não... Esse batismo da igreja católica, só que alguns tinham grupos mais violentos, mais pacíficos, mas ele realmente, assim, é como eu falei, né? A nossa ideia, a ideia de forma geral, é trazer a gente para dentro da palavra. Da palavra. É isso aí, porque, como eu falei, né? As pessoas amam levantar ídolos. Sim. Então aí tá aqui o Birajá, o irmão Alberto, aí fala, não, aí ouvem a palavra e falam, não, eles são homens de Deus, agora os caras, né? Eles são os caras, ou seja, e dedica tudo ao Biraci, o Birajá, ao Alberto, né? Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Aquilo que falar, né? É aquilo, ouvir de tudo e retém o que é bom. Aquilo que fala que estiver nas escrituras, você abraça porque é escritura, né? Tudo que vem com, mas eu acho que veio do homem, deve ser rejeitado. Então, ou seja, aí o pessoal olha para Lutero, aí cria um ídolo de Lutero, né? Ou seja, abraça tudo. E acaba vindo, quando você junto com esse pacote, as falhas de Lutero. Então, aí quando abraça a gente como um ídolo, né? O que vai acontecer? Vai levar todas as nossas falhas dentro, que muitas das vezes a gente está lutando. E muitas das vezes a gente começa a falar assim e a pensar, quem não já ouviu isso? Minha vida está assim, porque o meu líder, ele está em pecado, ou está com a vida errada, ou ele não tá firme com Deus, eu não estou tendo cobertura espiritual. Então, por isso que está tendo errado, é por causa disso aqui. Não, mas vem para a minha igreja que agora... Não, ali tem revelação. Ali tem, e as pessoas hoje amam muito a revelação, né? A palavra que mais fala. A maior palavra tá na palavra. Imagina se os apóstolos fizessem isso. Cada um fizesse de um jeito. Estava tudo dividido já anteriormente. Então, para a gente agora não estender muito, por causa da live já tá bem avançado, em resumo, o que a gente quer falar para vocês é isso. A Reforma Protestante foi um movimento religioso, mas que teve uma ideia de querer voltar para a igreja, teologicamente, foi uma volta realmente para as escrituras, para a moralização da igreja. Não queria romper com a igreja, mas queria reformá-la, né? Então, queria mostrar realmente, trazer de volta Cristo de volta para a gente. E muitas das vezes a gente deturpa. E a principal crítica, ao longo disso que a gente viu, era contra a autoridade de Papa. A autoridade de um homem mandando na igreja toda, né? Mandando em tudo. E aí vale você refletir agora. Será que realmente na tua igreja não tem um homem mandando em tudo? Quem é a autoridade? É a escritura e cabeça da tua igreja? É Cristo ou é teu pastor presidente? Ou ele está de acordo com a escritura, de fato e de verdade? Tudo que ele está falando está de acordo com ele, está te mostrando. Ou ele não aceita questionamento de nada, ou está fazendo vários movimentos que não estão na palavra. E isso reflete bastante nisso, porque a gente vai falar sobre doutrinas. Sim. E quando a gente fala de doutrinas, nada vai fugir na palavra. E você vê realmente se essa doutrina está de acordo com a palavra de Deus ou não. Se tiver de acordo com a palavra de Deus, vale a palavra. Verdade. Agora, se não tiver, foge que é heresia. É importante, que é o que falta e o que acrescenta. Né? Isso, que falta e que acrescenta. Não é verdade. Se importa muito com o que falta, né? Mas não se importa com o que acrescenta. Apenas a esperança. Lembra essas palavras: sola escritura, sola Cristo, sola gratia, sola fé, sola Deus da glória. Esses 5 solas, se for verdade na vida da pessoa, de fato, morreu. Realmente, esses 5 solas é uma conversão. Verdade. Mas agora tem um desafio que a gente está propondo, é se esses 5 solas são de verdade. Se isso está de verdade. É isso aí. Na teoria é fácil falar. Né? Agora, de verdade, é isso? Tá? E é isso aí. Então, para finalizar, os amados ouvintes, né, a palavra de Deus é o alicerce. Mas não é o alicerce teórico. É o alicerce prático. Porque Deus, ele não está ouvindo e ele não está vendo isso aqui. E a nossa voz audível da forma que nós ouvimos. Ele está vendo dentro do teu coração. E não é só o coração, aquilo que você está falando, é a sua intenção. É isso. E cabe muito, nós falamos isso no estudo passado, cabe muito isso. É a intenção. Deus está vendo as intenções. Então, fique com a palavra. Rejeite o que não está na palavra. Viva a palavra, porque é ela que vai te salvar. Então, olha,
Muito obrigado por ficar até aqui. Muito obrigado por ouvir. Aqueles que vão ouvir depois gravado, né? Se quiser colocar o seu comentário, vai nos ajudar muito. Vai ajudar por quê? Porque está querendo visibilidade, não. Porque nós queremos trazer a palavra. E se nós queremos trazer a palavra, nós queremos que muitas pessoas também ouçam o que está na palavra. E o YouTube, ele é um algoritmo. Né? Ele vai entender se está tendo comentário, se está tendo curtida, se está tendo visibilidade, que às vezes a pessoa, né, entra e deixa só 30 segundos, 1 minuto. Opa, isso aqui não está sendo muito... não está sendo relevante, não. Assistir mais um pouquinho para que a palavra possa ser levada. Né? E nada melhor, né? Na verdade, a palavra falada um pelos outros é a melhor coisa que tem. Mas a tecnologia nos ajuda muito, que ela vai alcançar muito mais onde nós podemos ir. Tá bom? Muito obrigado, fique com Deus. A paz.